Vamos aqui para uma aula interpretando uma frase em japonês. Na verdade, é praticamente um parágrafo retirado de uma notícia. E ele foi retirado de uma notícia onde um astronauta japonês estava dando uma declaração após ter retornado da Estação Espacial Internacional lá. Então é bem legal essa frase aqui, tem alguns pontos para você aprender. Vamos lá. A frase, ela está aqui escrita em japonês. Se você precisar de auxílio com a leitura, ela está romanizada aqui. Então a frase diz o seguinte, ó. Uchū de wa kinniku ya hone ga yowaku naranai you ni undou o shite imashita. Demo, senaka no hone ya ashi no kansetsu ga kataku natte ite, chikyū ni iru yori hayaku toshi o totta you ni kanjimashita. Vamos analisar parte por parte aqui. Ele começa falando assim, ó. Uchū de wa. Isso significa no espaço, sendo que essa palavra Uchū, ela significa o espaço sideral, né? Não espaço assim, qualquer espaço. Sei lá, o espaço entre uma pessoa e outra, o espaço dentro daquele lugar. Não, é o espaço no sentido do espaço sideral para fora do planeta Terra, no sentido de universo também. Muitas vezes você verá essa palavra sendo traduzida como universo. Aqui temos esse dewa, que aqui é a partícula de, que indica onde uma ação ocorre. E aqui a partícula wa, indicando o assunto principal da frase. Então, ele quer dizer aqui que o assunto principal da frase é o local onde ocorre a ação. E o local que ocorre a ação é Uchū, que é o universo. Uchū de wa. Então, ele vai falar alguma coisa que acontece no universo, no espaço. Aí ele diz aqui, ó. Kinniku ya hone ga. Temos aqui essa palavra que significa músculos, ok? Eu coloquei essa aspa simples aqui, isso é presente em alguns padrões de romanização, para você não ler kinniku, é kinniku, né? Esse primeiro kanji aqui tem o som de kin, e esse aqui, niku, significa músculos. Aqui nós temos a partícula ya, e essa partícula ya dá a ideia de e, uma coisa e outra coisa, só que como se tivesse um etc. depois, dando a ideia de que não é só isso, tem mais outras coisas do mesmo gênero. Então ele diz aqui, ó, kinniku, músculos. Hone significa ossos. Então, quando ele fala kinniku ya hone, ele está falando músculos e ossos. E aí, por ter usado a partícula ya, dá um pouco de outras partes do corpo, né? Outras coisas do mesmo gênero, outras coisas do mesmo universo de palavras ali e conceitos. Aí aqui nós temos a partícula ga, que indica quem realiza uma ação. Aí aqui nós temos o seguinte, ó, yowaku naranai, yowaku naranai. Aqui, para a gente entender, nós temos o seguinte, ó, yowai é o adjetivo que significa fraco, ok? Yowai. Existe uma estrutura, um padrão, que é para tornar-se determinada característica, passar a ter determinada característica. E esse padrão, você pega o adjetivo do tipo i, que é esse daqui, troca a letra i por ku e coloca o verbo naru, que significa tornar-se. Então, se eu falo yowaku naru, significa ficar fraco, tornar-se fraco, ok? Poderia ser aplicado com qualquer outro adjetivo do tipo i, seguindo esse padrão. Então, yowaku naru, ficar fraco. Só que aqui, a frase está na negativa, né? Yowaku naranai. Então, quando nós falamos yowaku naranai, não ficar fraco, ou não tornar-se fraco, ok? E aí, depois, ele tem esse yoni. O que isso significa? É uma estrutura que dá a ideia de modo que seja do jeito que tá, da frase que tá antes. Então, ó, quando eu falo assim, ó, yowaku naranai yoni, pode ser traduzido como de modo que não fique fraco, de maneira que não fique fraco, ok? E aí aqui ele fala uma ação que ele está fazendo, ou que ele estava fazendo, já que está no passado. Undou shite imashita. Essa palavra aqui, ó, undou,
significa literalmente movimento, o movimento físico de algo. Por esse motivo, ela é usada no sentido de exercício físico também, ok? E quando eu quero falar fazer exercício físico, o verbo para isso é undo suru, fazer exercício físico, ok? Undo suru. E aí, se eu quero falar que eu estou fazendo exercícios físicos, não precisa ser agora, mas no presente, atualmente, né? Eu não preciso falar desse jeito para dizer que eu estou agora fazendo, mas sim que rotineiramente, constantemente, no meu presente, considerando um espaço de tempo, estou fazendo exercícios físicos. Undo shiteiru, que é aquela estrutura teiru que dá a ideia de que a ação está ocorrendo atualmente. Só que lá ela está no modo formal. Vamos só estar fazendo exercícios físicos. No modo formal, ela fica assim, né? É a mesma coisa. Só que ali ele colocou no passado, porque ele quer dizer que ele estava fazendo exercícios físicos quando ele estava no espaço, né? Uchu de wa. Então, ele falou assim, ó. Undo shiteimashita. Estava fazendo exercícios físicos. Sendo assim, terminamos essa primeira parte aqui, ó. Uchu de wa, no espaço, kinniku ya hone ga yoraku naranai you ni, de modo que os músculos e os ossos não fiquem fracos ou não enfraqueçam. Undo shiteimashita. Estava fazendo exercícios físicos. Ok? Olha como fica fácil interpretar a frase depois que as estruturas ali presentes são explicadas, né? Olha só. Aí continua. Demo, senaka no hone ya ashi no kansetsu ga kataku natte ite, chikyū ni iru yori hayaku toshi o totta you ni kanjimashita. Vamos por partes aqui para ficar fácil. Ó, vamos começar com demo. Eu nem vou anotar essa palavra porque significa mas, ok? Então ele fez essa afirmação. No espaço eu estava fazendo exercícios físicos. Mas, senaka no hone ya ashi. Aqui temos o seguinte, ó. Senaka significa as costas, tá? E aí quando ele fala senaka no hone, ossos das costas, né? A coluna. Aí depois temos ashi, significa perna. Então, aqui nós temos de novo a partícula ya, que apareceu lá em cima. Então, essa parte pode ser traduzida como ossos das costas e as pernas. E outras coisas do mesmo universo, né? Porque é o ya. Então, ele diz aqui, ó. Senaka no hone ya ashi no kansetsu. Essa palavra aqui, ó, significa ligações. Então, quando ele fala ashi no kansetsu, ele está falando as ligações, os ligamentos, as juntas das pernas. Ele pode estar se referindo às ligações ali do joelho, por exemplo, tá? Vou até inverter aqui. As ligações das pernas, as juntas do joelho. Aí aqui temos a partícula ga. Deixa eu só destacar aqui a partícula ya. Aqui temos a partícula no, né? Aqui que está dando essa ideia de as juntas, os ligamentos das pernas. Aí aqui temos a partícula ga, indicando quem que faz ou sofre uma ação. Nesse caso aqui, é tudo isso aqui que vem antes, ó. Os ossos das costas e os ligamentos das pernas. E aí o que está acontecendo aqui? Kataku natte ite. Aqui é a mesma coisa que eu falar kataku natteiru. Vou explicar aqui o que está acontecendo para você. Olha só. Isso aqui é a mesma coisa que falar kataku natte iru. Só que ele está na forma T. É uma estrutura, né? Um padrão que você eventualmente acaba estudando. Ele está numa estrutura que dá a ideia de que acontece essa ação e depois acontece outra. Então ele está fazendo essa ponderação para não dar ponto final na frase. Ele deixa na forma T
e aí depois continua. Por isso nós vamos primeiro até aqui, depois vemos o que vem depois. Kataku natteite, kataku natteiru. O que isso significa? Primeiramente, nós temos a mesma estrutura, o mesmo padrão que estava aqui, ó. Nós temos esse adjetivo aqui, katai. Ele significa duro, ok? Seguindo aquele padrão, katakunaru. Ficar duro. Agora você pode pensar uma besteirinha, mas ossos do ofício. Então temos aqui, ó, katakunaru. Ele tá na forma T, katakunate, porque depois teria o iru. Então, da ideia de estar endurecendo. Essa aula é meme puro. Então, olha só, estar endurecendo. Katakunateiro. Mas, claramente, ele está falando dos ossos e dos ligamentos. Então, katakunateiro. Só que aí ele colocou na forma T esse iru. Então, o que ele quer dizer nessa primeira parte? Primeiro, ele afirmou que ele estava fazendo exercícios lá no espaço. Mas, os ossos das costas, senaka no hone, e também ashi no kansetsu, os ligamentos, as juntas das pernas, kataku natteite, estavam endurecendo, estavam ficando rígidos. Chikyū ni iru yori hayaku toshi o totta you ni kanjimashita. Olha só, vamos por partes essa aqui. Primeiro vamos começar aqui, ó. Chikyū ni iru yori. Essa parte aqui, ó, Chikyū ni iru, significa estar na Terra. Chikyū é a palavra para se referir ao planeta Terra. E o verbo iru significa estar, usado para seres vivos, né? Lá ele tem aquele yori. Então ele está assim, ó, Chikyū ni iru yori. Isso dá a ideia de que mais que quando está na Terra. Estou sendo bem literal aqui, tá? Depois a gente ajusta a tradução. Mas esse yori, ele dá a ideia de mais que. Então é como se fosse mais do que quando estava na Terra. Ou quando está na Terra. Mais o que? O que nós vamos falar depois aqui na frase. Olha só. Chikyū ni iru yori. Mais do que quando está na Terra. Hayaku toshi o totta. Está escrito assim, ó. Hayaku toshi o totta. Aqui é o seguinte, ó. Hayaku significa rápido, antecipadamente, cedo. Tá? Com aquele kanji ali significa cedo. Nesse sentido de... Não é que aconteceu mais rápido de velocidade. No fim é velocidade, mas não é o movimento da velocidade. Sim alguma coisa acontecer antecipadamente. Ok? Hayaku. E aí existe essa expressão em japonês que é toshi o toru. Significa envelhecer. Ok? Isso porque toshi significa ano, toru significa tirar. Então, tirar os anos, envelhecer. Esse é o tipo de frase que não dá para você ser 100% literal. Você tem que aprender o bloco. Toshi o toru, envelhecer, ficar mais velho. Tá? Aqui ele está no passado, né? Toshi o totta. Então, esse bloco aqui, ó, Hayaku toshi o totta, a gente pode ter a ideia de envelheceu mais rápido ou ficou velho mais rapidamente, tá? Então, ó, Chikyū ni iru yori, mais do que quando estava na Terra, Hayaku toshi o totta, envelheceu mais rápido. You ni kanjimashita. Esse you ni kanjimashita é o seguinte, ó. É a mesma coisa que estava lá em cima, de modo que, tá? Como que eu traduzi lá? O you ni, lá no começo. Aqui, ó, de modo que, isso mesmo. De modo que. Então, depois tem kanjimashita, significa sentir. É o verbo kanjiru, que significa sentir. Ele está no passado, tá? Então, quando ele fala isso, ó, Hayaku toshi o totta, you ni kanjimashita, dá essa ideia de que senti que envelheci mais rápido. Ok? E assim concluímos. Olha só. Uchu de wa, no universo, no espaço, kinniku ya hone ga
Youyaku naranai you ni undou o shiteimashita. Estava me exercitando de modo que não enfraquecessem os ossos e os músculos. Demo, mas, senaka no hone, os ossos das costas. Ashi no kansetsu, os ligamentos das pernas, as juntas das pernas. Kataku natte ite, endureceram, estavam endurecendo. Chikyu ni iru yori, mais do que quando estou na terra. Hayaku, mais rápido. Toshi o totta, envelheci. You ni kanjimashita, senti que. Né? Então, olha só, se eu falo literalmente Toshi o totta, eu estou falando envelheci. Agora, se eu falo Toshi o totta you ni kanjimashita, eu tive a impressão, eu senti que envelheci. Entende que nesse caso ele não necessariamente envelheceu. Ele está contando a experiência dele de que ele tem a sensação que envelheceu mais do que quando está na Terra. Porque ele estava no espaço e porque ele explicou aqui que os ossos das costas e os ligamentos da perna estavam endurecendo por causa ali da ausência de gravidade igual tem na Terra. Ok? Então essa é uma frase retirada de uma notícia, bem legal. Espero que você tenha conseguido aprender alguma estrutura, alguma palavra aqui. É muito difícil pegar frases como essa e ela tá num nível que é o nível exato para todas as pessoas. Não tem jeito, essas frases vão ser um pouco mais difíceis para algumas pessoas e talvez muito fáceis para outras. O importante é, se você achar que é muito difícil, não precisa aprender tudo de uma vez, não precisa entender tudo de uma vez. Mas sim, uma informação nova que você aprende aqui está valendo. Às vezes o uso de uma partícula, a existência de uma estrutura, revisar uma forma verbal, esse tipo de coisa já pode fazer a diferença para você, ok? Comenta dizendo o que você achou dessa aula, deixa suas dúvidas e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau.